Pela graça de Deus, nós vamos fechar essa introdução e assim procurando entender. E se alguma angústia há no seu coração com relação à complexidade do tema, que ela não exista mais. Porque o objetivo da escola dominical é justamente facilitar e não complicar, né, a sua vida, o seu entendimento. Por isso, nós caminhamos de forma paulatina, vamos devagar. E os irmãos sempre têm a oportunidade de fazer perguntas, de trazer as suas contribuições, as suas inquietações. Nós sabemos que, embora esse seja um tema muito afeito, né, aos nossos círculos, eu falo dos nossos círculos, eu falo da nossa condição de igreja presbiteriana, como irmãos reformados, nós sabemos que tudo isso ainda gera muita inquietação no coração, muita discussão. Mas como nós sempre temos falado aqui, o objetivo, não é, das nossas aulas e do nosso estudo, da nossa compreensão teológica, tem que ser sempre a vida. Então, tudo que nós aprendemos, cada sermão que você ouve, cada estudo do qual você participa, só encontrará sentido e utilidade na sua vida se ele puder ser aplicado no seu dia a dia. Então, é por isso que nós estamos, não é, caminhando com estas coisas, procurando entender o que o Senhor quer de nós, enquanto servos do Senhor, não é, lotados na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Coloca no slide 28, por gentileza, para que nós possamos partir daí, que é a continuação, né, do tema que nós estamos trabalhando, porque nós vínhamos falando exatamente sobre os dilemas que se estabelecem a partir, não é, da compreensão que se dá com relação às interpretações bíblicas. Nós vimos na semana passada como a perspectiva arminiana, não é, acabou se estabelecendo, né, no contexto evangélico. E é interessante a gente pensar que Armínio era um reformado e que, enquanto a doutrina calvinista ganhava, né, popularidade, especialmente ali na Holanda, surgiu um movimento contrário. E Armínio foi o homem designado pela igreja holandesa, a igreja era estatal. A igreja falou: Armínio, você é o nosso melhor teólogo, vai lá e defende. E aí, nesse ínterim, não é, Armínio meio que ficou perdido e ficou em dúvida, e acaba que a sua defesa foi mais para os questionamentos, não é, dos remonstrantes, vamos assim dizer, e surgiu a partir daí então um séquito, né, que seguiu a sua conclusão ali, da sua defesa, e aí surgiram o que hoje nós conhecemos como o grupo arminiano. Portanto, não foi algo intencional da parte de Armínio falar assim: não, nós vamos agora caminhar dessa forma, seremos arminianos. Assim como Calvino também, né? Calvino também não tinha a ideia, não, vamos fundar o movimento calvinista, de modo que a gente costuma brincar que hoje existem calvinistas que são mais calvinistas que o próprio Calvino, né? Porque defendem a coisa de uma forma tão forte que parece que é a causa em si e não a compreensão do evangelho que importa. Então, o que eu quero dizer com isso? Não que você deve desprezar, não é, a sua tradição, a sua orientação, a nossa compreensão do que é sermos calvinistas. Não é essa a ideia. Mas é de que nós sempre precisamos ter, meus irmãos, como ponto de partida a palavra de Deus. Então, por que nós somos reformados? Essa é uma pergunta interessante, não é, para nós fazermos. É justamente porque nós entendemos que aquilo que nós chamamos de doutrina reformada envolve, não é, a essência do que a palavra do Senhor nos diz. Se a reforma se tornar um movimento antibíblico, nós precisamos deixar de ser reformados. Entendam bem, certo? Estou falando isso aqui, está ficando gravado.
E hoje, com essa onda de cortes, né, a gente precisa ter cuidado, porque se alguém pegar e falar assim, nós precisamos deixar de ser reformados, né, aí a vida do pastor se complica. Mas quando eu falo de que nós somos fiéis, não é, a uma determinada linha de pensamento, enquanto esta linha de pensamento for submissa à palavra de Deus. Então, isso é importante, que nós sempre guardemos em nosso coração, tá bom? Então, nós trabalhávamos aqueles aparentes paradoxos, né, que surgem a partir da palavra de Deus. E pensávamos aqui no texto de Mateus 11, 28, que é um texto clássico, um texto evangelístico, né, que nós normalmente utilizamos para convidar as pessoas à fé. Jesus está chamando, e de fato Ele está. Jesus está nos conclamando a seguirmos o verdadeiro caminho, a entrarmos pela porta verdadeira, a qual é Ele mesmo. Então, dentro dessa perspectiva, nós reconhecemos que nós devemos ir. Mas há um outro texto, né, também dito por Jesus, registrado por João, que diz que ninguém pode ir a Jesus se o Pai, que enviou Jesus, não levar esse indivíduo. Então Jesus está falando, venham a mim vocês que estão cansados. Mas aqui em João, Jesus está dizendo, como é que vocês virão? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, em Mateus ele está falando, vocês possuem uma necessidade que só eu posso resolver. E eu estou apresentando a vocês um caminho que só Deus pode também oferecer, não é? Então, se nós reconhecemos que devemos ir, João nos ajuda a entender que nós não podemos ir sem a ajuda de Deus, que nós dependemos de Deus. Então essa, meus irmãos, é a grande questão que envolve a doutrina da eleição. É o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Tá? É importantíssimo entendermos a eleição do ponto de vista do mérito. Não há mérito para sermos escolhidos por Deus. Deus escolhe de acordo, não é, com o beneplácito da sua soberana vontade. E é justamente por isso que nós lhe damos graça, porque reconhecemos que é algo que Ele mesmo realiza em nós. Então, resumindo, para que nós possamos, não é, partir para uma conceituação desses termos, não é, o homem, logo após a queda, se encontrava em um estado preocupante. Não é? Qual é o estado em que o homem se encontrava logo após a queda? Pensando aqui na perspectiva, não é, da depravação total. Isso, pecado. E o que esse pecado trouxe à vida do homem? Separação. Muito bom. Estávamos separados de Deus. Gente, sempre levante a mão aí, porque eu ouço bem aqui a sua participação, mas o pessoal que está acompanhando pela live, ela não... Só fica gravado o que você fala no microfone, tá bom? Então, separação é um dos grandes problemas que o pecado causa. Né? Então, o homem, pós-queda, está separado de Deus. O que mais? Que outra percepção você tem desse homem pós-queda, desse homem caído, desse homem arrebentado, desse homem marcado pelo pecado? Morte. Efésios 2. O homem pós-queda, ele está morto espiritualmente. E isso, meus irmãos, vai de encontro, não é, a exatamente o que diz a perspectiva arminiana. Porque como nós vimos, partindo lá de Erasmo de Roterdã, o que Erasmo diz? Não, a queda foi desastrosa, nós não negamos, mas ela não acabou com a gente. Então, para Erasmo, o que acontece? O homem conservou muito da sua essência original, mesmo depois da queda. Então, para ele, a queda não foi uma queda, foi um tropeço. Arrebentou um dedo aqui, mas continua andando. Mas a queda, meus irmãos, trouxe para a humanidade uma condição de morte. E essa morte espiritual prejudica tudo mais. Qual é o prejuízo que fica? O prejuízo cognitivo.
Isso impede que a humanidade compreenda as coisas adequadamente. Não só as eternas, até mesmo as coisas materiais. Nós não temos dificuldade de compreensão? Há coisas que para nós são difíceis de alcançar. Uns têm facilidade, outros não têm. E ninguém é capaz de compreender tudo, certo? Então, às vezes, a pessoa que é capaz de compor uma sinfonia não sabe o que fazer com um prego e um martelo. Dificuldade cognitiva. Então, nós ficamos limitados em nossa condição, não é, mental. Isso é o que nós chamamos de prejuízo cognitivo. O homem perdeu o seu entendimento. Não é? O entendimento pleno que ele possuía. E a gente pode observar isso até mesmo pela capacidade mental de Adão. Então, Adão era um homem sozinho que conseguia gerenciar, não é, toda a criação. Então, hoje nós não conseguimos mais fazer isso. Nós precisamos de uma série de recursos, de pessoas, para que nós possamos fazer isso. É assim na família, é assim na igreja, é assim na sua empresa, é assim na sua escola. Onde você for, nós sempre precisaremos de auxílio para fazermos o que precisamos fazer, né? Então, prejuízo cognitivo. Uma outra coisa é a corrupção da vontade, não é? É quando a nossa volição, que é a ideia da vontade, fica tendenciosa. Então, o que o pecado faz? Tira do homem, não é, a vontade de fazer as coisas de modo a agradar a Deus. E a sua vontade fica agora tendenciosa para o pecado, inclinada para o pecado. Por isso, Paulo vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, para que possamos ser livres do pecado, nós carecemos de o Senhor nos ajudar a sair de lá. Sozinhos nós não conseguimos, como prevê a ideia arminianista. Nós precisamos constantemente do auxílio do Senhor, porque o homem sozinho ele não sabe o que quer. Correto? E como é difícil, meus irmãos, nós tomarmos decisões. Né? Quando você tem uma grande decisão para tomar, o que normalmente você faz? O que você faz, Isabel, por exemplo? O que mais? Mais o quê? E o que mais? Samuel, pede conselho para sua mãe, conversa com mais alguém. Por quê? Nós não temos como abarcar tudo. Nós precisamos constantemente de recursos que nos deem segurança para dar aquele passo. E a gente vai ainda cismado, será? Até que a gente, tempos depois você fala, nossa, deu certo. Achei interessante uma fala de Rubem Alves, um educador brasileiro, foi pastor presbiteriano, foi exonerado tempos depois, mas é um educador brasileiro e um filósofo do nosso tempo também. E uma vez ele sendo entrevistado, o jovem perguntou assim, como é que foi? Como você planejou a sua vida? Porque ele tinha, né, uma carreira interessante na área da filosofia, da escrita, da educação. Então, nesses círculos, ele é bem reconhecido. Né? Na igreja, ele é uma persona não grata, mas nesses círculos ele é bastante conhecido. E ele escrevia realmente muito bem, tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar das coisas que ele falava. E ele desenvolveu esse desejo por literatura, né, escrevendo histórias para sua filha. E ele falou assim, olha, na verdade, tudo é assim porque deu tudo errado. Não aconteceu nada do jeito que eu planejei. O meu plano era outro. E como deu tudo errado, a coisa desembocou nisso. Então, essa vontade que a gente muitas vezes tem de fazer com que as coisas deem certo, não está no nosso controle. Então eu não vou mais planejar, eu não vou mais me organizar. Não. Você deve se organizar, você deve fazer planos, você deve cuidar e pretender fazer as coisas da melhor maneira. Mas há sempre o fator vontade de Deus imperando. E isso vai ajudar, meus irmãos, a nossa compreensão, por exemplo, da oração, da intercessão. Por que eu oro? Se Deus já sabe de tudo, se Deus já escreveu
e determinou cada um dos meus dias. Porque é justamente a perspectiva de que nós precisamos estar na dependência do Altíssimo. A pastoral dessa semana fala sobre isso, é uma inquietação sobre essa insegurança que a gente tem. Mas é essa inquietação que faz você gerar um salmo, por exemplo. O salmo nada mais é que uma oração voltada para aquilo que você está passando na sua vida. Se você olhar os salmos, eles são reflexos da vida dos salmistas. Se eles estavam indo para a casa de Deus, eles compunham salmos alegres, não é? Que transmitissem aquela ansiedade, aquela vontade de estar lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagine isso sendo cantado por uma multidão. Vamos! Mas imagine também como é que está o coração de Davi quando ele escreve: a minha alma se tornou em sequidão de estio. Não dá para falar isso, não é, no meio de uma celebração. Você fala isso no momento de contristação, no momento pesado, no momento, puxa vida, eu estou morrendo e o que está me matando é o meu pecado. E ele transformou isso em salmo. Então, salmodiar em nossa vida é justamente expressar, de modo falado ou escrito, aquilo que nós estamos passando. Então, é o sofrimento poético, né? Que a gente sempre, quando se dá o trabalho de pensar nessas coisas, acaba sofrendo. Então, a grande pergunta que surge aqui, por que nós somos calvinistas? É justamente porque nós entendemos que um calvinista é alguém marcado pela fidelidade escriturística. Então, Deus levantou Calvino, iluminou a sua mente, sistematizou Calvino a palavra e trouxe dessa sistematização ensinos para a nossa vida prática. Não são ideias de Calvino. É o trabalho de Calvino debruçado sobre a palavra. E o que Calvino fez é tão somente a obrigação de todo ser humano. Qual foi a grande luta, não é, de Martinho Lutero? Quem conhece a história? Qual foi a grande luta? Tornar a Bíblia uma coisa popular, que até aquela época não era. Então, o que ele fez foi traduzir a Bíblia para que todo mundo pudesse ter a sua, para que cada um pudesse desenvolver boa teologia a partir de uma observação acurada do que a palavra de Deus nos diz. Paulo vai falar, meus irmãos, que existiam pessoas com espírito de reforma no seu tempo. Você sabe quem são esses? Começa com B. Bereanos. São pessoas que estavam atentas ao que a palavra dizia e confrontavam o que ouviam com aquilo que eles conheciam. Espera aí, o que Paulo está falando, a Bíblia diz? Diz. Então, beleza, é bom. Sabe, meus irmãos, diferente dos nossos tempos, onde a gente fica, que legal, a onda agora é essa, vamos todo mundo. E todo dia, meus irmãos, surge algo novo. A dessa semana foi que, numa igreja lá nos Estados Unidos, eles fizeram um culto com a temática do futebol americano. Eles tiveram a brilhante ideia de pegar a Bíblia, colocar assim, você já viu o futebol americano, né? E veio uma mulher lá do final do púlpito e meteu o pé na Bíblia, como se fosse uma bola de futebol americano. Aí a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: em que isso vai edificar aquelas vidas que estão ali assistindo esse espetáculo? É divertido, é engraçado, mas é triste, porque o poder da palavra não está sendo devidamente usado. Na verdade, a Bíblia está sendo ali ridicularizada, porque se eu chuto a Bíblia, eu estou dizendo, eu não preciso disso. Certo? Então,
Nós somos calvinistas por conta de uma consistência doutrinária, cujo teor é essencialmente bíblico. Doutrina não se faz sem Bíblia. Não é? Interessante, me fizeram uma pergunta aqui no final do culto passado, da escola passada. Sobre heresia. O que é heresia? É justamente uma afirmação com uma pretensa fundamentação bíblica, mas completamente distorcida em termos de sentido. Certo? Então é quando eu pego um texto da Bíblia, não entendo o seu contexto, não aplico a sua mensagem adequadamente, e em cima daquilo eu desenvolvo uma ideia. Anátema é maldito, né? Então, aqueles que praticam esse tipo de atitude são tidos como anátemas por conta, né, do desrespeito à palavra, certo? Mas estamos aqui pensando na perspectiva da heresia, que ela nasce justamente com base numa afirmação bíblica isolada, né? Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que não basta ter uma referência bíblica no final. O que você precisa sempre verificar é se aquela referência, de fato, fundamenta aquela afirmação. Então, quando eu digo que a depravação, não é, foi o resultado, a consequência da queda, nós temos base bíblica para isso, como nós já vimos, e vamos continuar vendo. Tá? Então, nós estamos aqui trabalhando aspectos de conceituação, não é? Mas nós vamos caminhar sempre com a palavra de Deus para que nós entendamos por que tudo isso está assim. Né? Então, para a gente começar a conceituar, visto que o nosso tempo já está acabando, eu trago aqui para vocês uma conceituação simples de François Turretini. Ele vai dizer que predestinar, aí pensando no ato, tá? No verbo, na ação de predestinar, é o ato de determinar algo acerca de coisas antes de ocorrerem e dirigi-las a um determinado fim. Não é? Então, quando nós olhamos para o Salmo 139, isso está definido dessa forma? Está. Não é? Cada um dos nossos dias é escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, o que isso quer dizer? Que o Senhor não me deixa viver? Não. Isso quer dizer que o Senhor cuidava de mim antes de eu estar aqui. Certo? Levando-nos a compreender que os atos divinos são soberanos. Então, quando pensamos na perspectiva de salvar, o Senhor elege, ou seja, Ele escolhe alguns. Isso é seleção. Então, nossas televisões hoje não tem mais o seletor de canais, não é? Existem lá 2 botõezinhos. Mas você lembra, as televisões antigas, ela tinha um seletor, né, um botão redondo. A galera mais jovem talvez não vai lembrar, não vai saber. Mas você pegava aquele seletor e ele tinha um barulho legal, né? E algumas televisões tinham ele bem pesado, as crianças nem conseguiam mudar. Aí, lá, naquele botão estavam todos os canais que estavam disponíveis ali, que a rede, né, poderia apresentar para você. Mas você só tinha como assistir um de cada vez. Certo? Então, quando você escolhe um canal, você desescolhe todos os outros. E é um tipo de escolha. Eu escolho esse e escolho não ver esses. Tá? Então, a ideia de predestinar envolve escolher. Assim como condenar. São escolhidos para reprovação. Correto? O Senhor usa um exemplo interessante, que é a ideia do vaso. O oleiro está fazendo barro. Alguns ficam bons, outros não. Aqueles que não ficam bons, o que ele faz? Desmancha, joga no monte de massa de novo. Ou, dependendo, se for queimado já e não tiver ficado bom, ele joga fora. Certo? Então, esse ato, meus irmãos, ele é ligado à questão da escolha. Tá? Então, aqui, estamos trabalhando bem devagar a ideia da predestinação. O que é predestinação? É escolher. Sabe? É dar destino antecipado. Pois não, Fernando?
Não, tá ligado. Dá um jeito nele aí. Só um minutinho. Agora vai. Pastor, nesse contexto que o senhor falou sobre heresias, eu vejo que muito malabarismo bíblico é feito para tentar fundamentar as heresias. Então, o predestinar é algo que é tão simples quanto parece a palavra. O predestinar não depende de algo que acontece no futuro. Então, eu já vi muita tentativa de justificar o arminianismo, falando que predestinou porque Deus já conhecia, se predestinou. Isso sim, não é predestinação. Na Bíblia é claro que é predestinar. Então, predestinar é algo que foi escolhido por alguém, independente de qualquer outra coisa. Então, assim, como é importante isso que eu estou falando, a gente estudar a Bíblia. Ela foi uma bênção para a gente, a reforma que traduziu a Bíblia para que a gente pudesse entender na nossa língua, ficasse acessível a todos. Mas assim como nos nossos trabalhos seculares, que você se dedica, que você estuda, que você tem que gastar tempo para você conseguir exercer uma profissão, na Bíblia eu vejo que é igual. O estudo na Bíblia, a gente precisa gastar o suor mesmo, para a gente poder entender Sim. o contexto, entender tudo, para que possa ir a fundo. Então, assim, esses malabarismos, a gente só vai conseguir remover se a gente se debruçar mesmo e se dedicar. Então, por exemplo, quando a gente ouve isso de alguém falando que predestinar é isso, cara, a gente não pode simplesmente aceitar, porque isso não faz nem sentido. Então, assim, é importante a gente sempre estar atento nesses pontos. Verdade. E nós vamos tocar nesses pontos aí, porque a gente vai ver os recursos, né? Daniel quer a palavra lá. Os recursos que muitas vezes são utilizados para refutar vão nessa direção. E a gente vai conhecer isso também, tá? Para que vocês possam ter a compreensão global. Daniel. Para mim, existe uma coisa muito forte e cabal. Morto não tem vontade. Morto é inerte. Isso é salmo, hein? Hein? Isso é salmo. Então, é o seguinte, se depois da queda morremos espiritualmente, não temos vontade espiritual. Então, todos de lá para cá, mortos espirituais. Aí cabe a escolha. Precisam da vida, né? A gente já pode fechar aqui e ir embora. Isso aí, né? Olha só, Chesterton vai nessa direção quando ele traz uma definição interessante. Quando você escolhe uma coisa qualquer, você rejeita tudo mais, não é? E aí, muitas vezes, é difícil, né? Você coloca uma criança para escolher, você chega, digamos, ali numa loja de doce, você escolhe um doce. Você vai perder o dia lá, porque ela vai ficar assim. Olha para cá, porque, na verdade, o que ela quer? Todos, não é? Só que Deus não padece dessa dificuldade, porque Deus é soberano e sabe o que quer, tá? Então, todos os atos são uma irrevogável exclusão por rejeição. Quando você escolhe, como eu disse, brincando aqui há pouco, você desescolhe o resto, certo? Então, se você escolhe sentar nesse banco, você escolhe não sentar nesse. Certo? Então, quando você toma um caminho de ação, você desiste de todos os outros. Quando você se casa, você desiste da vida de solteiro. Problemas? Não. E você quer ver problema na vida de casado? Quer viver a vida de solteiro casado. Não dá certo. Certo? Então, escolha é simples, irmãos. É justamente esse o ponto. Certo? Então, seguindo mais um pouco. Quando a gente observa essas conceituações, nós partimos aqui do modo simples, tá? Para a gente entender. Porque toda escolha tem dois lados. E envolve amar e aborrecer, rejeitar, odiar, certo? Então, quando você resolve amar alguém, você fecha as portas do amor para qualquer outra pessoa, né? Eu falando aqui no sentido matrimonial, por exemplo. Então, seu amor agora é destinado a uma única pessoa. Então, não cabe mais, nesse sentido, outros amores na sua vida. Claro que você pode amar um filho, pode amar um amigo, pode amar um irmão, pode amar um familiar, mas em termos conjugais é um único amor.
assim como o amor ao seu pai, à sua mãe, é um amor único também, porque eles são apenas um. Então, é decidir sobre um e outro. Aí nós temos uma percepção de Calvino sobre o ponto. Chamamos de predestinação o eterno decreto de Deus, pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem quis, Deus, que acontecesse. Pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, preordenou a uns a vida eterna, a outros a condenação eterna. Portanto, como em cada um foi criado para um e outro desses dois destinos, assim dizemos que um foi predestinado para a vida ou para a morte, certo? Então, Calvino, ele só rebusca um pouco mais, mas ele está dizendo a mesma coisa. Ou seja, quando Deus escolhe alguns, os que ele não escolheu, estão escolhidos para a outra sorte, tá? E aí depois a gente vai entender melhor a questão da soberania, que é sempre o ponto crucial aqui, irmãos. Por que o questionamento muitas vezes surge? Mas por que Deus não escolheu todo mundo? Isso não seria escolha. Certo? Se escolhe todo mundo, não é escolha. Tá? Então, a gente precisa entender que a nossa condição depois da queda era uma condição de condenação definida. E o que Deus resolve fazer? Antes disso tudo acontecer, tá bom, eles vão cair todos, mas não vão ficar todos caídos, eu vou levantar alguns. Certo? Então, Deus sempre mantém o seu remanescente. Tá? Então, de acordo com Calvino, o decreto eterno é o ponto decisivo nesse ato de Deus, tá? Porque ele sabe o que vai acontecer, determina o que vai acontecer, decreta o que vai acontecer, E essas diferenciações de destinação, que são a vida e a morte, ficam assim estabelecidas, Então, agora pensando um pouquinho na eleição, aparentemente são a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. O N. Gruden, que é um teólogo, vai explicar o seguinte, que a eleição é o ato divino antes da criação, no qual Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas. Isso aqui tem a ver com o pacto da graça. O pacto da graça foi feito quando? Quem lembra? Quando foi feito o pacto da graça? Na eternidade, antes da criação de tudo, certo? Então ali o Senhor resolve já escolher alguns, eleger alguns, não com base, em qualquer mérito previsto nelas, mas somente por causa do seu beneplácito soberano. E o que é gracioso é isso aqui. Porque a gente fica assim, poxa, mas por que Deus não tirou não envolveu todo mundo? A questão não era essa. Porque a nossa condição caída nos colocou em grande problema, de forma plena e total. E o Senhor, por sua graça, beneplácito, o que é beneplácito? É boa vontade, tirou alguns. Tá? E isso, meus irmãos, é algo que diz respeito ao foro íntimo de Deus. Entendeu? Então, por exemplo, nós podemos saber pelas ações, se alguém é salvo? Podemos. Mas eu não tenho como dizer que de toda a humanidade, assim, aquele ali é salvo, vou pregar para ele, aquele não é eleito. Não tem como. Para nós, meus irmãos, todos são eleitos, enquanto alvos do Evangelho. Então pregue como se todo mundo fosse eleito, porque a sua mensagem, a sua pregação vai revelar os eleitos. E aí, meus irmãos, é onde entra a fé. É onde entra a nossa dependência de Deus. Por quê? Como seres humanos, o que a gente quer? A gente quer aproveitamento. Por que você tem tanta dificuldade de escolher? Porque você não quer errar. Por que você demora tanto para casar? Porque você não quer errar. Por que você demora tanto para escolher uma faculdade? Porque você não quer errar. Ok? E da mesma forma, nós acabamos fazendo com a nossa missão. Por que a gente é lento para a missão? Porque a gente queria pregar e ver as pessoas. E esse tem que ser o nosso desejo. Mas esse desejo não pode ser pecaminoso ao ponto de nos travar e ficar segurando a bênção, como se a gente pudesse, para que a gente só fale e tenha o resultado. Tá? Finalizando aí, um trechinho dos cânones de Dort, que traz para nós
um pouquinho também dessa definição. Essa eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Então, estabelece aí um propósito inalterável, feito pré-criação, que envolve salvação limitada e graciosa, desenvolvida por meio de uma escolha soberana do homem caído, e esses miseráveis eleitos se tornam participantes escolhidos em Cristo Jesus por sua mediação para viverem sob a sua orientação, tendo por base os seus ensinamentos. Então não é simplesmente escolher por escolher, não é, mas é escolher para um propósito. Tá? E se você escolhe aqueles que vão trabalhar na sua casa, que vão caminhar com você, o Senhor tem exatamente o mesmo cuidado. E mais uma vez, não envolve o nosso mérito, mas envolve a capacitação dele para servirem nas suas fileiras. Tá bom? Mas aí nós vamos começar a ver na semana que vem a solução que não soluciona, não é? Como muitas vezes esse tema, dada a sua fundamentação bíblica, não é, foi muitas vezes proposto uma solução para harmonizar tudo. Só que a palavra do Senhor não nos dá base para isso, e a gente vai conhecer todas essas coisas, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra, meu Deus, nos desperta, e aqui estamos, ó Deus, sendo preparados pelo Senhor para trabalhar pelo Teu reino. Assim sendo, meu Deus, nós rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, caminharmos fundamentados na Tua palavra e servirmos de acordo com a Tua vontade. Obrigado por esse dia de escola, pelos irmãos reunidos, pela disposição quanto ao aprendizado, a fim, ó Deus, de que nós possamos fazer tudo para a glória do Teu santo nome. Leva-nos em paz, dá-nos um dia, Senhor, marcado pela Tua bênção. Conduz-nos, ó Deus, agradavelmente aos nossos lares e que ali possamos continuar sob a atmosfera da adoração, agradando sempre ao Senhor em todos os momentos. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito sejam sempre sobre todo o povo de Deus, capacitando-o em sua jornada, estimulando a sua fé e nutrindo a ardente e graciosa expectativa do dia de Cristo, em face do qual estaremos para sempre ao seu lado.